Estamos aqui em mais um episódio, eu e minha companheira Isabela Glória. Não somos só nós duas, né? Não. Tem nossa convidada e uma pessoinha aí. Ai, Olivia! Que eu amo isso. Hoje estamos com uma convidada maravilhosa, doutora Abdulai, cirurgiã plástica, linda e maravilhosa. Uma deusa. A deusa. E tudo Animada bem? de estar aqui. Ai, que Tudo ótimo, gente. Maravilha! E aí, Carol, começa aí. Eu já começo com uma dúvida da sua vida, assim. Você sempre quis cirurgia plástica? Então, eu sabia que eu queria algo que não fosse cirurgia plástica, era o oposto. De verdade. Então, eu pensava um pouco na área de clínica e eu pensava em geriatria. Gente, igual a mim. Convívio com os avós, então geriatra. E aí, no módulo de cirurgia, eu fiquei, nossa, eu quero alguma especialidade cirúrgica. Tinha uma família lá que me falava assim, nossa, se você fizer um dia residência, faz de plástica pra me deixar todo no lugar. E eu pensava, gente, não imagina que besteira eu fazer tanto tempo de faculdade de residência. Esse não. E aí eu comecei a pensar, não, geriatria talvez eu não consiga lidar tão bem. A questão, né, da inflexibilidade, a aceitação do paciente, preparar, vou pra cirurgia. Quando eu tava fazendo um módulo, na verdade um estágio, em centro de tratamento de queimados, eu comecei a pensar, nossa, então é isso. É cirurgia plástica reparadora. E ainda tinha aquele mito ali pra mim, estética, nem pensar. Então eu tinha muito desejo de fazer uma residência num hospital que fosse somente reparador. Fiz cirurgia geral, fiz concurso, passei na maior parte dos hospitais. O hospital que eu mais queria, que era o Instituto Nacional do Câncer, foi o que eu não passei. E aí eu pensei, vou então para um hospital que tenha muita reparação. E por isso eu escolhi o Hospital Federal da Lagoa, que tinha estética e reparação. E lá no meio da residência já de plástica, que eu vi que esses caminhos são entrelaçados, né? Que não tem uma cirurgia que seja simplesmente estética ou simplesmente reparadora. Anda de mãos dadas. Então, uma cirurgia que talvez seja uma paciente jovem, é só um implante de mama, pode mudar totalmente a história dela, de autoestima, de como ela vai se olhar num relacionamento. E aí eu comecei a abraçar a estética com mais amor. Eu ainda tinha ali latente o desejo da reparação, então eu fiz mais um concurso, eu fiz o meu 6º ano de residência no INCA, que era aquele desejo, então dei aquele check da vida. Mas eu só fui compreender a plástica em si, já vivenciando a residência de cirurgia plástica. Então não era aquela escolha desde o início do caminho, mas que eu abracei e eu não consigo imaginar em outra especialidade. E aí, só pra gente finalizar, porque tem muita gente que assiste, mas até acadêmico de medicina, estudante. Então, como é que, até chegar à cirurgia plástica, o que você passa? Então, são os 6 anos, né, de faculdade de medicina, 2 anos de residência de cirurgia geral, 3 anos de residência de cirurgia plástica, então 5 anos de residência, e eu optei por fazer esse meu 6º ano em reconstrução no Instituto Nacional do Câncer. Então, para plástica, 5 anos, mas você ainda tem a possibilidade de seguir mais um pouquinho. Maravilha. Pra cirurgia plástica, uma nova prova. Isso, cirurgia geral, uma nova prova, cirurgia plástica, uma nova prova, e depois o título de especialista. São vários passos também de provas. Na tua sociedade, eles exigem um título? Então, quando eu faço a residência do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, eu já saio com o título de cirurgiã plástica. Mas eu acho que para uma boa prática, até para um respaldo, faz muito sentido participar também da sociedade. Sim, ser membro. E aí, ser membro. Então, eu fiz a prova para ser titular também e especialista da sociedade. Entendi. E você tem médico da sua família? Ninguém. Você Ninguém. chegou reinando. Tem o meu filho que fala que já é médico já. Ah, Mas tirando sim. ele, eu sou a primeira. Cara, e é bonito ver você falando da tua história, né? Esse desenhar de, tipo assim, não quero estética de jeito nenhum e, de repente, cara, tem beleza na estética. Eu acho que vocês duas que caminham por isso aí, a gente que tá de fora, eu como uma especialidade neuro, que eu tô ali vendo coisas que raramente melhoram, sabe? Uma coisa assim. E aí, tem um preconceito dos outros médicos também, tipo assim, olha, elas só fazem estética. Certamente. Como se fosse uma coisa menor. E foi o que você falou, você transforma a vida de uma pessoa. Não, é Como que a gente autoestima, tem né? dificuldade de ver isso, né? Você foi se convencendo com a própria especialização ou você acha que fez parte também, assim, do seu amadurecimento como pessoa? Poder enxergar que, peraí, tem muita beleza nisso aqui mesmo, de transformar a vida de alguém. Certamente, porque na nossa juventude, ali, ainda mais medicina, que a gente fica só focado em medicina, com pouca vivência, né? Com outras pessoas de outras áreas, a gente não entende que o mundo é muito maior do que aquilo, né? Que as experiências de vida e relações interpessoais de trabalho transcendem só aquele nosso mundinho acadêmico. Então, aqueles relatos dessa paciente realmente muito jovem, que você olha e acha que é uma banalidade aquela cirurgia, que em teoria ela nem precisa dessa cirurgia, mas que foi
foi a hora que ela conseguiu realmente voltar para fazer uma atividade física, e ela começou a ter mais bem-estar, voltou para a rotina de estudos, propôs fazer uma nova faculdade. Então foi essa vivência realmente de transformação, mas certamente isso passa por uma maturidade. Então a gente entra na residência já mais velho, já tinha mais de 25 anos, né? Velho. Mas tinha uma maturidade aí já alcançada. Muito maneiro. E tem alguma história que te marcou, assim, dessa transformação? Uma pessoa que chegou falando, cara, obrigada, você, sabe? Tipo, são mudou muitas minha histórias, vida. assim. Eu faço muita cirurgia de mama. Eu tenho uma paciente em específico que foi uma gigantomastia, então mamas muito pesadas. Eu creio que eu tirei mais ou menos mais de 1 quilo desse tórax dela. Ela, quando chegou para mim no consultório, era um pouco gordinha, precisava emagrecer para sair da obesidade, para a cirurgia ser mais segura. Emagreceu o suficiente para a cirurgia. A cirurgia foi excelente. Ela sempre teve um bom trabalho, um bom cargo, mas ela meio que fez aqueles 50 anos em 5 de mudança de trabalho. Então, ela fala que as fotos dela na rotina de trabalho, ela estava ali sempre no cantinho, e essa não era a realidade dela de vida. Ela foi uma jovem sempre muito mais expansiva, que gostava de sair, e ela começou a cada vez mais entrar nesse casulo. E depois da cirurgia, ela voltou para esse movimento inverso, né? Então, eu quero ir pra praia, eu quero sair. Ah, tá frio, dane-se, eu quero sair assim mesmo. E ela já tinha um relacionamento já muito certo, continua ainda com a mesma namorada. E ainda assim, tudo mudou, tanto no relacionamento dela afetivo, mas no trabalho também. Então, ela realmente foi conseguindo mudar. A gente teve um acompanhamento de 1 ano e ela mudou pelo menos 2 vezes de cargo. E isso pela autoconfiança, né? Não teve... A principal empurrãozinho inicial foi, de fato, a cirurgia. E daquele orgulho, assim. Dava tristeza da alta também. Então, assim, aconteceu isso. Mas, nossa, a gente não vai se encontrar, assim... Vamos fazer uma revisão daqui a 3 anos. Porque eu acho que vai preenchendo a gente nesse lugar que é gostoso de ser médico, que é assim, olha só, eu fiz diferença nessa vida. Sim. Que, óbvio, a gente quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, mas tem um lugarzinho que preenche a nossa vida, que é... Meu Deus, olha o que a gente fez junto, óbvio. Você falou, ela emagreceu, ela correu atrás ali. Mas que coisa boa que é transformar a vida de alguém, né? Como que isso é gratificante? Como que vai preenchendo a vida ali, sabe? Do Mario, sabe? Do videogame. Você vai ficando fortalecido. E você falou que acompanha por 1 ano, fiquei curiosa. Pós-operatório, eu fico casada com a paciente. Adoro. Então, eu já falo, esse início, as consultas são mais próximas. Eu entendo ainda mais agora, nesse mundo de muita internet, a paciente acha que tá tudo bem, porque olhou no Google e tá tudo certo, e não tá, e às vezes o inverso. Então, eu prefiro que esse início seja um acompanhamento muito de perto no pós-operatório. Qualquer coisa que saia do prumo eu já consigo avaliar de maneira precoce. Eu gosto de ficar casada mais um tempinho também. Então, como é que tá essa evolução de cicatriz? O que eu ainda consigo intervir de maneira precoce? Então, o meu mínimo são 6 meses em cirurgias menores, mas até 1 ano de acompanhamento nesse pós-operatório. Pra mim é importante. Legal. A complicação que você fica mais de olho aí nesse pós-operatório mais tardio é de cicatriz. Sim, mais tardio, cicatriz. Porque a gente pensa, né? A paciente está fazendo uma coisa estética, apesar de que às vezes tem essas indicações, como uma mama muito volumosa e tudo. Mas, assim, evoluir com uma cicatrização feia dá aquele... né? Agora, várias pessoas, assim, têm dúvida sobre plano de saúde. O que cirurgia plástica o plano cobre? Como que é isso? Porque a gente sabe que existem algumas cirurgias que o plano cobre e outras que, infelizmente, né, eles alegam que é uma estética, né? Exato. Que às vezes nem é tanto, né? Mas tudo bem. E aí, o que você orienta quanto a isso? É possível fazer várias cirurgias pelo plano de saúde, mesmo eu não tendo nenhum vínculo com o plano de saúde. Isso. Então, cirurgias que são consideradas reparadoras. Todas as pacientes que foram submetidas a uma cirurgia bariátrica têm direito, a priori, a essas cirurgias reparadoras, de reconstrução de mama, abdômen. Alguns casos também de abdominoplastia, quando a paciente já teve gestação ou oscilação de peso, que teve esse afastamento da musculatura reto-abdominal, que é a diástase, essa correção também pode ser solicitada ao plano. E às vezes a paciente tem também ali uma hérnia de parede abdominal, hérnia umbilical. Entender que para o plano o ideal é não acatar a cirurgia. Então, muitas vezes, nós precisamos de alguns laudos, né, de exames, enfim. Mas a gente acompanha muito esse processo de perto, né, de laudos. E
A internação é coberta pelo plano. Eu acho muito justo pedir a prévia de reembolso para o paciente saber também o que ele vai ser reembolsado, o que ele vai ter que arcar sozinho. Então, o paciente entra na cirurgia sabendo exatamente qual que vai ser a programação dele financeira. Mas várias cirurgias a gente consegue, sim, solicitar o plano de saúde. Tá, legal. Eu tinha essa dúvida. Outra coisa que eu tinha dúvida, você falou agora da prévia de reembolso. É uma tabela? Isso é uma dúvida pessoal, tá? É uma tabela, tipo, mamoplastia, tá, implante, pá. Lipo a parte interna de coxa, pã. Você diz pro plano. Não, pra você. Nossa, não. Podia ser fácil assim, eu fico imaginando que é muito E difícil. às vezes a paciente me pergunta, e eu até sei, por exemplo, no hospital o valor, mas a equipe pode flutuar. Se eu penso em uma cirurgia combinada, talvez eu vá não ser somente eu, mas o cirurgião que me auxilia, mas um terceiro cirurgião. Eu aumento a equipe. Se a paciente tem um problema de saúde, eu vou aumentar a equipe também de anestesista. Então, eu vou contar com um segundo anestesista. O tempo operatório. Então, é uma cirurgia de mama. Mas é uma mamoplastia redutora de uma gigantomastia, que vai durar mais tempo, ou uma mastopexia. Então, isso flutua, né? É claro que eu tenho ali mais ou menos um mínimo, máximo, de acordo com o número de componentes dessa equipe, mas não tem uma tabela definida. É por isso que, assim, por exemplo, você vê as blogueiras aí aparecendo, aí você vê a galera perguntando, né? Quanto você gastou? Tipo, não dá pra você falar, né? Sim. Porque é muito pessoal. E aí a pessoa chega e você faz aquele orçamento ali. Tipo, a consulta de avaliação. Você cobra a consulta de avaliação? Juro, é muito Consulta médica, normal. sim. E aí você faz lá o seu orçamento e manda. E a pessoa vê se vai querer fechar o procedimento ou não. Essa primeira consulta é fundamental até para alinhar a expectativa. Cara! Então, é uma consulta médica, 1 hora ali de consulta, entendendo a paciente, se aquele é o melhor momento para ela de saúde e mental também. Ela está preparada para esse pós-operatório, então é uma avaliação muito global. E aí, ao final da consulta, eu já entendi. Não faz sentido a gente pensar em cirurgia agora. Tem que preparar a parte clínica, tem que preparar o emocional, emagrecer, enfim. Não, a gente vai, de fato, já pensar na cirurgia. Esse orçamento já é feito e dado para a paciente nesse momento. Já avalia a solicitação de exames, tudo para nortear. Então, a paciente já sente todo qual que vai ser o caminho dela de pós-operatório. Isso já é feito nessa primeira consulta. Você acha que você tem um radar para o pessoal maluco, assim? Eu, às vezes, acho que sim, mas passam algumas. Mas eu vou ser bem franca. Eu acho que rede social me ajuda muito. Porque a paciente dá aquele cara crachá. Então, eu não sou uma pessoa de muitos exageros, eu sou uma pessoa natural, o cabelo é natural, o rosto. Então, as pessoas que são de muitos exageros, de uma mentalidade de tudo, de muito, dessa loucura do frenesi da cirurgia plástica, eu acho que eles vão pro meu perfil e não gostam tanto de mim. Sim, não chegam. A mesma coisa que a Mariana falou. Coisa. A tua amostra é enviesada, né? A galera que chega pra você é a galera que dá match. Exato. Então, assim, eu tô na primeira consulta, eu assim, nossa, assim, a minha vontade... E vem cá, você vai então nesse programa no sábado? Será que eu quase que crio uma amizade verdadeiramente. Então, acho que faz um filtro. Então, é óbvio que quando eu vejo cirurgia plástica e pares, eu vejo que tem muitas dificuldades nessa relação médico-paciente. Mas eu acho que o Instagram me dá uma blindada. Então, dá uma selecionada e vem um público muito parecido comigo, com os gostos parecidos, de tudo. De música, de local que frequenta. Caramba! Então, pra mim é um pouco mais fácil. É legal isso, né? Ah, não, isso é muito Sim. bom. Porque eu fico imaginando, a rede social tem isso, assim, de você conseguir dar esse match mais facilmente. Você começou a se posicionar por uma obrigação do tipo... Porque na tua especialidade, na tua, é quase uma obrigação. É uma obrigação. Você vai procurar neurologista que se posiciona na rede social como neuro, é pouco. Mas cirurgião plástico Se você não tá ali, você não existe. Dermato, se você não tá ali, você não existe. Não é assim na realidade, óbvio que não. Sim. Mas fica ali. Sustenta na realidade, né? Você foi numa de... Eu acabei Eu preciso a ou eu residência, gosto? Eu tinha tempo. E eu gostava de... Eu comprei um monte de banco de imagem com copyright, comprei os direitos... Imprimi uma folha com calendário do mês inteiro de postagens e eu mesma gerenciava tudo. O fundo, enfim. Então, eu tinha prazer em produzir aquilo ali. Era uma distração, assim, de escrever sobre as cirurgias, enfim. Depois, com o volume, né, de consultório cirurgia, isso começou a virar um pouco mais uma obrigação e uma dificuldade.
E até quando eu comecei lá atrás, as pessoas me perguntavam qual é a agência que te ajuda? Porque era tudo muito no começo, sabe? Agora parece que tudo deu um giro, é menos postagem estática, é muito vídeo, você tem que estar ali presente de manhã, de tarde, de noite. E aí eu tenho um pouco mais de dificuldade nesse momento. Mas acho você super orgânica, você manda muito bem. Ai, que bom! Seus vídeos são ótimos, você é super natural, eu acho. Acho seus vídeos muito bons. Ótimo. E a galera chega por ali. Muito. E que até, pra mim, isso é normal. Mas eu sempre escuto assim, mas rede social o paciente quase não chega. Então, é claro que tem muito boca a boca. Isso é muito importante. Isso é o mais mostra, importante. né? Qualidade técnica, enfim, confiança. Mas eu tenho muito paciente por rede social também. Que começaram a acompanhar. Ontem mesmo atendi uma paciente que a mãe dela ficou me seguindo durante muito tempo. Ela no radar que talvez a filha fosse querer operar, é uma menina de 16 anos. E aí ligou o radar da filha, olha, realmente tô percebendo que a mama tá muito caída. Enfim, ela falou, então, já tem alguém pra te indicar. Então, legal. isso é muito bacana. E assim, na minha especialidade, acredito que na sua, mas eu queria ouvir o seu relato. Tá difícil, assim, né? Por conta dessas redes sociais, do que mostram, do que é realidade e não é realidade, no sentido de resultado, né, de filtros no Instagram, né, dessas coisas. Você sentiu... É porque eu não sei se você restringe muito a essa parte da mama, mas assim, quanto ao rosto, né, quanto à face, você sentiu uma mudança, assim, nesse sentido, das pessoas chegarem querendo, levando foto, quero ficar igual essa blogueira aqui... E aí, você se depara com isso? Eu participei de um programa, como é que é o nome aquele de segunda, gente? Papo de segunda? Do Fábio Porchat? Que era pra falar sobre esse efeito Zoom. Então, tem uns 2 anos, era aquele final de pandemia. E o quanto que as pessoas também, de tanto se olhar naquele, né, na tela, abre a tela e já se vê de baixo. E começa a reparar coisas que são tão, assim... triviais, a sobrancelha tá um pouquinho mais alta, mas tudo bem, ninguém é espelhado, sabe? O seu nariz não tá tão ruim, é porque a câmera que você se vê é muito próxima. Então, chega assim, pra mim, principalmente pra face, né? Esse raciocínio de muito filtro. A maior parte dos filtros, inclusive, todos reduzem o nariz. O meu nariz é um nariz negroide. Então, pra mim, fica muito fácil distinguir. Na hora que eu vejo um filtro bacana de alguém, eu salvo e vou usar. Aí o meu nariz faz assim, pum! Porque como ele tá muito fora da proporção, do adequado, o meu nariz muda muito. Eu falo assim, meu Deus, de jeito nenhum. E aí eu já tiro esse filtro da minha mente. Mas várias pessoas vão nem perceber. Quando se olham de volta, tem alguma coisa errada ali. Pra mim, é claro que eu quero fazer cirurgia, mas eu sou médica, né? Então, essa paciente que tem esse desejo, que eu vejo que está muito movida por uma falha de avaliação dessa proporção do ângulo, né? Então, tem um estudo científico que mostra o mesmo paciente e fotos feitas bem próximas e mais distantes, e o quanto que esse rosto vai ficando mais adequado à distância, né? Realmente tem uma distorção de imagem. E aí, quando a gente tem essa distorção dessa avaliação, que pode até ir para um dismorfismo, eu prefiro recusar a paciente. Então, acolher, entender que, de fato, para ela aquilo é uma dor, mas tentar orientar estratégias, caminhos. Será que não é uma questão de uma maquiagem? Será que realmente a câmera do Zoom... Provavelmente, mais da metade dessas pacientes vão bater na porta de outra pessoa. Você sabe mas isso. Eu sei que o meu trabalho ali foi feito e eu tô dormindo bem em casa. E pra mim isso é o bastante. Isso aí. É difícil convencer? Não é, eu percebi isso. Você não tenta convencer, você só coloca a tua posição. Cara, não acho que você precisa dessa cirurgia. Como é que é esse papo do tipo... Talvez você esteja exagerando na avaliação sua própria, do tipo, meu nariz... Entendeu? Eu acho que acontece isso da paciente... eu tenho uma paciente que tinha uma questão muito importante com o nariz. A gente pensou nessa proposta cirúrgica. Filho pequeno, isso foi demorando um pouco mais. E eu encontrei ela no shopping, deve ter um mês. Ela fez uma renomodelação, que de frente fica bom e de lado, não. E é difícil, né? Porque provavelmente ela se vê de frente, ela deve estar super satisfeita, mas ficou anárquico, não funciona com o restante, sabe? Mas eu entendo, né? Ela não tá naquele momento que ela pode ser submetida a uma cirurgia. Eu tento acolher, eu não acho que é meu papel também tentar convencer, olha, tá tudo bem, isso é uma besteira. Esquece isso. Minimizar, Sim, sabe? sim. Eu tento mostrar a minha estratégia do ponto de vista de anatomia até. Eu entendo que pelo seu parâmetro, por exemplo, aí eu me mostro, né?
Então, no livro de anatomia, o adequado, quando eu conecto o nariz com a boca, com o queixo, a boca tá quase encostando nessa linha. A minha boca avança essa linha por completo. E tá tudo bem, funciona, né? Então, eu vou tentando mostrar mais num esclarecimento do que tentar convencer, vem pra cá, vamos fazer isso. É porque você tem argumento mesmo, né? Olha só que lindo isso da linha. Eu não sabia. E foi o que você falou. Avança, foge do que você tá vendo no livro e funciona. Sim. É bonito Mas de ver. eu sou dessas também. Eu falo que não eu falo igual a ela e tudo. E tento não convencer, mas explicar. E falo que não vou fazer. E eu tenho certeza que a pessoa vira ali e vai para outro. E isso dá uma angústia, sabe? Porque você fala, gente, vai fazer M, sabe? Mas eu acho que faz parte também dessa parte nossa do deixa aí, né? Tem coisa que não cabe a gente, é do outro, exatamente. né? Porque médicos, geralmente, nós somos mais egóicos, né? Essa coisa de que a gente quer resolver, a gente mata no peito. E tem coisa que não tem nada a ver com a gente. É E verdade. poder, eu acho que também faz parte do amadurecimento, você se dá conta disso assim, não. Deixa aí, é a vida dela, ela não tá... Exato. Mas foi o que você falou. É deitar no travesseiro de noite, tranquila de, não fiz o que eu não achei certo, nem por dinheiro nenhum. Exatamente. Os boletos vão ser gerenciados ali, de qualquer mas jeito. A medicina é o primeiro caminho, né? Então, maravilhosa. let it go. E aí, tem um monte de perguntas, assim, tem umas perguntas quanto a, então, da mama. Tá né? bem. Eu acho que que você falou que é o que você mais faz, né? Apesar da tua rede social você falar bastante. Né? Então, assim, eu tenho filho pequeno, então é esse mundo, né, de pessoas próximas. Então, isso aí. Correção de diástase, abdominoplastia, lipoaspiração, também faz bastante parte da prática. Depois Costuma fazer tudo junto? Nem sempre. Não é a minha rotina já indicar o tudo junto, né? Eu tenho muitas mães com filhos de 2, 3 anos e esse tudo junto para correr, dar conta de tudo. Então, eu tento avaliar qual que é o cenário de vida de cada paciente. Faz sentido? Porque a paciente imagina, eu vou aproveitar e fazer tudo de uma vez só. Só que pro organismo, são 2 cirurgias distintas se recuperando ali. É uma recuperação muito mais difícil, mais suscetível a complicações. E eu tento sempre nortear isso com a paciente. Maravilha. Caraca, olha a diferença, né? Não tô falando mal aqui, não. Óbvio que tem cirurgiões plásticos, homens maravilhosos. Mas você ser uma mulher que sabe o que é correr atrás de uma criança de 2 anos... Pedindo no pós-operatório. Tipo, não vai rolar, querida. Exatamente. Não vai. Vamos adequar Vamos essa ver o seu expectativa cenário, também. né? É isso aí. Essa realidade, né? Poder olhar. Agora, a mamoplastia redutora, existe muito uma crença de que isso dificulta uma amamentação futura. Isso é verdade? Isso pode acontecer? O que você fala sobre isso? Uma grande redução pode levar a um processo cicatricial, fibrose, pode levar, sim, a um prejuízo à amamentação. E eu sempre falo dessa possibilidade. Só que é muito difícil também delinear, né, a paciente. Eu tenho um colega próxima que, primeiro filho, nunca teve cirurgia das mamas e não conseguiu amamentar. Então, será que essa paciente pós-operatório conseguiria de fato? Mas eu acho que faz sentido expor, né? Diferente de uma mamoplastia de aumento, que você praticamente, né, não mexe nessa glândula, é pouquíssimo provável que tenha um prejuízo na amamentação, uma redução de mama faz sentido pensar nisso sim. E aí, se a paciente pensa em ter filhos em 1, 2 anos, talvez faça sentido aguardar essa gestação e depois a gente pensa na cirurgia. Ao mesmo tempo, quando é um propósito um pouco mais longo, então 4, 5 anos... É pensar que o 4, 5 anos para gestar, mais 2 anos talvez amamentando, aí até conseguir, isso vira 8 anos. Então aí eu penso, não, vamos já pensar na sua cirurgia, aproveitar a juventude. Com certeza. E aí sim, depois a gente corre atrás do prejuízo novamente, caso aconteça. É importante, porque não é uma regra, né? Sim. Não existe regras, né? Não é um livro ali, né? Então você tem a chance, mas tem que ser exposto isso aí, né? Sim. Essa nova tendência, eu acho, da mama menor, que a gente viveu na nossa juventude, quando todo mundo botava silicone, botava prótese, que era, né, todo mundo lá. Hoje em dia, você vê que tá todo mundo querendo É tendência mesmo. Você acha que quem dita isso, né? O mundo, o cosmos? Porque é muito louco, né, cara? Porque do nada tá todo mundo, não, quero 100 ml.
A galera que botou 250 lá atrás agora tá trocando pra tirar. prótese de 100. É desconfortável uma prótese muito grande, sim. né? Então, ali inicialmente é bonito, mas a força da gravidade vai acontecer, né, de forma mais intensa, numa prótese com peso maior, obviamente. Então, a paciente foi um acompanhamento, né, a longo prazo, um estudo de caso, né? Então, todo mundo colocou aquele implante grande, quem colocou um pouco menor, a mama demorou um pouco mais a cair, quem colocou menor consegue fazer atividade física de forma mais confortável. E aí o conforto, né, atualmente é mais importante, né, do que essa beleza a todo custo. O que eu vejo no meu consultório é uma busca por mamas mais naturais. Então, até em cirurgias de mamas redutoras, era muito comum sempre associar com implante de silicone. A maior parte das minhas pacientes que querem reduzir, a gente faz a cirurgia sem o implante pelo próprio desejo delas. E quando, ainda assim, a gente opta, né, por um colo mais arredondado, o desejo é um formato mais natural. Então, isso não quer dizer que precisa ser uma prótese anatômica. A gente pode pensar numa prótese redonda, mas ainda assim, são próteses um pouco menores e um resultado mais natural, certamente. Ah, você consegue fazer a cirurgia sem implante? Certamente. Como é que é o nome dessa mesmo? É igual. Ah, tá. Mamoplastia redutora e também tem a mastopexia sem implante. Ah, sim. O que a gente muda é que com o próprio tecido mamário nós reposicionamos, suturamos na musculatura, mimetizando esse implante. O paciente sai da cirurgia que parece que colocou implante, mas é claro que com o tempo vai ter um efeito de báscula, a mama vai acomodar e vai ficar mais natural. Ah, fica mais natural. E o pós-operatório é mais tranquilo, você acha? É parecido. É mais assim, se por um acaso tiver uma complicação e tem um implante, tem um corpo estranho ali. Então, é pior lidar com uma preocupação quando tem um implante. Mas o pós-operatório é muito parecido. E custo? É maior. Os implantes todos aumentaram, assim, duplicaram nos últimos anos. Então, tem um custo inerente do próprio implante Ah, sim, em verdade, si. verdade. E hoje em dia, esses implantes, eles têm que ser trocados? Isso Então, é uma dúvida, né? Não precisamos. Antigamente era ali quase marca no calendário, Aham. 2034. Quase um deal. Quase. Exatamente. Então, hoje eu Troca. não vou ter que me programar. Não tem mais isso. Então, a qualidade do próprio gel mudou, a forma de cobertura mudou. Então, a gente não precisa mais dessa troca a cada 10 anos, mas faz todo sentido um acompanhamento com o médico ginecologista, que seja dessa saúde das mamas. Mas é um material, né? Então, esse microfone aqui, provavelmente daqui a 20 anos, não vai estar funcionando tão bem. Então, tem muita chance que ao longo da vida a paciente precise operar para uma correção de alguma complicação inerente ao próprio implante, ou então, que é o mais comum, para colocar a mama no lugar de novo. A mama deu uma cedida e aproveita, já troca o implante também. Ah, sim, já que vai mexer, já troca. Já que ele tá Exatamente. velho ali, né? Velho. É mais o Você peito viu, que né? ficou velho do que... A famosa lei da gravidade, né? Exato. É o peito velho, muito mais que o implante velho. Exato. E você acredita, eu agora puxando a sardinha pro meu lado, porque eu tenho uma paciente que achou que tinha um diagnóstico de síndrome ásia. E isso é a maior briga entre vocês, né? Gente que diz que não existe, que existe. Né? Porque fico imaginando, tão difícil pensar num diagnóstico de queixas tão inespecíficas e que fazem parte da vida de uma mulher. Fadiga, dor muscular, Cansaço, fraqueza, dor articular, dor... Nossa, eu tenho... É muito interessante. E aí também, pra mim, é importante... Essa primeira consulta é quase que um lado ali de um caminho psicológico, né? Primeiro, eu passo sempre para paciente, que é muito difícil, a gente ainda não tem, né, um screening para fechar esse diagnóstico, critérios, e realmente é isso. Pode ser que tenha realmente uma melhora da sintomatologia, mas pode ser que não. E aí, quando a paciente tem uma grande mama às custas do implante, talvez passar por essa cirurgia, um pós-operatório, continuar com os sintomas e uma mama com um formato muito diferente, pode virar uma questão muito importante para essa paciente. Então, para mim, é muito importante, né, salientar que é uma tentativa, é uma possibilidade. Eu sempre peço avaliação para o neurologista para ver se realmente faz sentido para ele. O mais comum para mim, felizmente, até são pacientes que já passaram pelo neurologista e eles corroboraram essa possibilidade. E aí sim, eu vou aproveitando, né, esse caminho. Teve, na época também da pandemia, um movimento muito grande em relação ao explante. Então, várias mulheres com queixas e algumas pacientes mostravam, né, aquele pós-operatório imediato. Primeira semana de pós-operatório, mostrava o implante e falava desse alívio dos sintomas.
Só que são anticorpos, né? Então, nesse início, a titulação de anticorpos ainda está circulando. Então, é pouco provável que nessa primeira semana de pós-operatório houvesse, de fato, uma remissão dos sintomas. Talvez uma queda da imunidade possa justificar ali uma melhora da sintomatologia, o uso de medicamento, então, para dor do pós-operatório. Sim, melhorou tudo. Exato. Então, teve aquele boom, só que isso não se sustentou. Porque vários pacientes voltaram a ter a sintomatologia ao longo do tempo. E eu sempre gosto de salientar isso, porque foi um momento que vários médicos começaram a falar muito sobre ser especialista em explante, né? Aquele momento dos boletos girando. E a gente tem que parar e pensar, peraí, faz sentido fazer explante em todo mundo que fala que o cabelo tá caindo e tem dor? Ao mesmo tempo, eu também não posso minimizar e dizer que é uma doença que não existe. Então, imagina, tudo isso é coisa de paciente doida. Ainda mais cirurgião homem, né? Nossa, não, isso caminha realmente com paciente deprimida, paciente... Sim. Não é assim. Isso existe de fato, né? É uma entidade que pode acometer, inclusive com implantes de outros locais. É cirurgia ortopédica, né? Enfim, então é esse caminho de acolher, entender realmente que aquilo é uma sintomatologia real para paciente, mas mostrar que existe a possibilidade de não ser de fato algo relacionado ao implante e os sintomas permanecerem. Legal. É difícil. Cara, eu fico imaginando. Porque assim, quando eu fui ler sobre síndrome eu falei, gente, é igual a fibromialgia. Igual fibromialgia. Entendeu? Dor, insônia, falta de atenção, fadiga. Como é que você vai botar? E um monte de mulher com implante. Fica difícil você fazer um estudo mesmo, sabe? Que você consiga comparar com, sem implante. Não, como que é o... Muito viés, né? Muito viés, exatamente, muito viés. Então, o bicho pega. Mas foi o que você falou. É interessante ver esse seu lado muito empático, né? Você tá o tempo inteiro assim, não, mas eu não vou diminuir o que a paciente está sentindo. Isso aí. Não, mas eu entendo, né? Porque eu acho que isso aí que faz a grande diferença, né? Eu A também gente acho, como profissional. Que é médico, né? Eu acho que as pessoas ficam nessa estética e você falou... Nem lembro se já tinha começado o podcast, mas dessa coisa do ego, né? Da plástica, do cirurgião plástico que tem ali, acha que é Deus. O neurocirurgião tem certeza, mas o cirurgião plástico acha que é Deus. Neurocirurgião. E tá ali, o cirurgião acha que sabe o que é melhor pra paciente, né? Então... Quantos pacientes eu recebo que querem trocar o implante, tirar o implante, porque a mama ficou maior do que ela pensava, porque o cirurgião no meio... então, eu tava ali na cirurgia, eu achei que ficou pequeno, aí eu coloquei um pouquinho maior, porque eu acho que vai ficar mais interessante. Então, tem aquela coisa, né, do cirurgião e vambora... Mas não, o objetivo é o oposto. A gente tem que parar com isso como médico, né? Eu tava até falando isso no Instagram outro dia, que a gente se acha detentor do tempo do paciente, detentor da sabedoria, eu sei o que é melhor pra você. Pra dele. Cara, tu não sabe, cara. É o corpo da pessoa. A pessoa convive com aquele corpo aqueles X anos. Você só conheceu faz uns mesezinhos. Perfeito. Como é que você acha que conhece mais do que ela mesma, né? É difícil, mas eu acho que a gente vai aprendendo. Sim. Tem outra... Tá aí ou tá aqui? Uma que... Vai na fé, se você lembrou. Porque eu tenho uma aqui na minha cabeça também. Então fala. Tem a ver com Com esse mama? assunto, é? Sim. Então faz. Você, por acaso, já operou alguém? Eu não sei se você indica, se tem alguém que é especialista em fazer implante em paciente em transição de gênero? Nunca fiz. Nem na residência, porque na residência a gente pega casos mais diferentes do habitual. Tem um médico cirurgião que na residência dele mesmo, ao longo da residência, ele já começou a se debruçar sobre isso. E, em geral, os pacientes vão direto para ele. E tem muita cirurgia no exterior, né? Então, assim, na Turquia. Eu não tenho essa demanda. Então, eu nunca nem recusei a cirurgia, porque essas Nem chegou. Nunca chegou esse perfil de paciente para mim. E ao contrário também, né? A mastectomia, né? A retirada É verdade. Também não. também não. Nem né? pra colocar e nem pra tirar Nem da... pra Não tirar. tenho essa casuística. Gostaria de falar, nossa, eu tenho um caso, mas não. E sobre a mastectomia pra prevenção de câncer de mama? Que também Isso foi uma é- época que foi moda. Teve, por causa da Jolie. Né? Da Angelina Jolie. Eu tenho uma paciente que operou nessa época da Angelina Jolie. Eu fiz o explante dela. Então, ela fez a mastectomia, fez a reconstrução com o próprio cirurgião oncológico. Então, a forma dessa reconstrução, apesar dele pensar numa estratégia de plástica, não ficou tão bonito assim. Enfim. E aí, quando a gente olha o laudo dessa paciente, ela tinha um tipo de câncer que era pouco invasivo. Ela podia ter tido uma ressecção bem pequenininha, um tratamento depois adjuvante, ter conservado a outra mama, no máximo uma mini reconstrução nessa mama.
Só que nesse momento que tava ali todo mundo falando tira e vai dar certo, ela falou, não, eu tenho filha, eu prefiro tirar tudo e lidar com isso depois. E agora ela já é uma senhora de idade, enfim. Então, é ter essa parcimônia o tempo todo, né? Claro que faz muito sentido se você tem uma alteração genética, né? Então, você tem uma propensão muito grande, tem um nódulo. Vamos pensar nessa prevenção, mas não é pra todo mundo, né? Não, Então, eu acho que em alguns momentos faz muito sentido ser conservador, ter um acompanhamento ali mais habitual com essa paciente, mas não é pra todo mundo. Pra mim não faz muito sentido. Eu acho que vem como um boom, né, essas coisas, né? Aconteceu com alguém, ainda mais na internet, que vai virando e viraliza o vídeo de uma blogueira falando que tirou, que não sei o quê, e vai todo mundo querendo fazer igual, né? Exatamente. E aí você vai ter que lidar com essa galera que chega com a mesma demanda, que também não deve ser fácil. Eu pego agora esse pós, né, principalmente, nossas pacientes que foram submetidas lá atrás e agora tem complicações dessa mastectomia. Então, alterações de contorno. Essa paciente, no caso, teve uma ruptura do implante já de muito tempo, ainda de geração mais antiga, e manejar, então, essa mastectomia que foi muito invasiva, já com pouco tecido. Então, os resultados são bem mais limitados. Qual a complicação que você tem mais medo, assim? Não que necessariamente tenha acontecido com você, de livro mesmo, de mastectomia, de cirurgia de mama, seja qual for. Tem alguma complicação? Alguma coisa. Porque eu vejo você falando muito isso nos seus vídeos também. Você tá sempre muito ligado em complicação, né? Tipo, Sim. essa cirurgia vai ser segura, eu vou colocar essa mulher. Eu acho que você faz coisa pra evitar trombose. Sim. Tá sempre muito ligada. Eu vi que você, assim, recomenda que vá embora no dia seguinte. Eu quero essa mulher de olho. A fisioterapeuta vai ali naquela hora, tá na No sala. hospital. Tá na sala, já entra ali. Então tá sempre ligada nessas complicações. Mas tem alguma coisa que é, tipo assim, o teu fantasma? Fantasma, não. Assim, talvez em grandes cirurgias de mama, né? Não a extensão da cirurgia, mas mamas muito grandes, a gente sempre tem que ligar o radar de uma possibilidade de isquemia e necrose da areola e do mamilo, que é tão importante, né? É a amamentação, mas é zona erógena também. Então, Sim. eu quero que tenha sensibilidade e que a areola e o mamilo estejam presentes. E eu acho muito justo nessas pacientes que têm mamas muito grandes, já na primeira consulta, conversar sobre essa possibilidade. Porque é muito fácil, né? Eu falar da cirurgia, quanto que vai ficar bonito, pede exames, e aí ela volta, então deixa eu conversar com você. Você tem um detalhe que pode ter essa complicação, enfim. Então, pra mim, a minha rotina eu avaliei, tem esse risco aumentado. Vamos primeiro conversar com a paciente, para ela poder colocar na balança, né? Se fecha a conta da cirurgia, ela se expor a esse risco. E eu já começo também a pensar em medidas de prevenção, né? Então, indicação de medicina hiperbárica, porque não adianta também eu alertar a paciente e não dar nenhuma possibilidade dela de melhora. Aham. Então, o objetivo é sempre orientar a paciente para ela poder ter o direito de escolha, mas também já dar uma estratégia para que ela possa caminhar de forma mais segura. Eu nem sabia que tinha essa complicação, você sabia? Necrose de mamilo? Não, eu sabia que pode acontecer, mas não sabia que era uma coisa que, né? Tá sempre no teu radar. É. Cara, e é chato isso, né, da gente ter que ficar expondo os riscos, né? Ai, mas é tem. justo, né? Justo, Então, óbvio. assim, se fosse eu fui numa consulta como paciente. Meu filho foi na dentista, teve um problema com o dentinho, e ela foi começando a falar. E se por acaso o nervo vai fazer um canal... Eu comecei a ficar quase tonta. Cirurgiã, ouvindo ela falando ali do dente. Então, assim, eu entendo que às vezes é difícil escutar. E aí eu tento falar isso, mostrar que tem uma solução, uma forma pra... Ó, isso aqui tá aqui, mas calma, vem cá, que a gente pode pensar no meio do caminho mais tranquilo. Então, é ruim porque eu sei que é difícil ouvir, né? Você pensa que naquela consulta você só vai ouvir coisas boas. Mas eu não acho que seria justo também só ouvir coisa boa e lá adiante. Não, se eu soubesse, não tinha feito. Não, né? pra mim é pecar pelo excesso, né? Foi o que você falou, é injusto, né? Com a pessoa. Eu sempre tento falar também, qualquer procedimento que a gente faça, até para os termos que a gente tem no consultório dermatológico, até para o paciente ler, saber quais as complicações, o que ele deve fazer para aquilo não acontecer. Então, e assinar aquilo ali é uma segurança que a gente tem, até porque é risco, não tem jeito. O que tem termo? Tudo? Tudo. Qualquer tratamento dermatológico, seja injetável ou não, a gente tem um termo de consentimento, o paciente lê aquilo ali só para entender as complicações, o risco que ele tem. Porque, assim, qualquer procedimento tem.
né? A gente, é lógico que estuda para isso não acontecer. Sim. A gente se dedica todos esses anos do médico, né? Se dedica todos esses anos para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Por isso e que... aí a gente tem que saber resolver. Por isso que a gente E fica aí tão tá o preocupado, nosso né? diferencial. Por isso que a gente fica tão preocupado hoje em dia com tantas especialidades... Especialidades não, outras profissões surgindo aí, das pessoas se metendo a fazer o que não estudam tanto, né? E vocês estudaram tanto e a complicação chega pra vocês, né? Tá difícil. Da galera que vai pro consultório do... A competição tá desleal. Isso é uma pergunta que eu queria até fazer. Porque, assim, com a evolução desses procedimentos estéticos, né? Que fazem com que o paciente se envelheça melhor, previna, né? Que ela chega àquela fase lá dos seus 60, 70 anos com muita ruga. E é isso aí, o que impactou isso na cirurgia plástica, né? Porque antigamente existiam os lifts faciais. E o que isso... A cirurgia plástica teve que se reinventar? Certamente. Pra entrar Os nisso aí? liftings eram mais agressivos e mais precoces, né? Então, a paciente de 50 anos, certamente ela já estava ali, ou já tinha feito, ou estava pensando em fazer cirurgia. O meu objetivo, eu falo para a paciente, é deixar a paciente no formol. Isso não quer dizer que a paciente nunca vai precisar dessa indicação de um lifting cirúrgico. Mas talvez seja mais uma escolha do que uma necessidade, né? Então, a gente pode pensar em bioestimulador de colágeno, ultrassom microfocado. E para mim é importante que a paciente passe ali e que ninguém nem perceba a minha existência. Então ela tá ali no formol, nossa, você tá bem. Mudei a academia, né? Mas na verdade tem ali um bioestimulador, toxina, 1000 estratégias. E eu acho que o cirurgião precisou se reinventar. Entender que face não é só cirurgia, cirurgia, cirurgia. O próprio cirurgião muitas vezes pensava que era um procedimento menor, né? Imagina, toxina, né? Tinha um preconceito, né? Na minha época de residência, eu sou jovem, né? Então, vou fazer 40 anos. Então, na minha época de residência, que foi logo ali, tinha aquele dos staffs, né? Eu lembro que na minha residência eu fui a primeira a fazer o curso, né, de procedimentos minimamente invasivos. Eu aproveitava, fazia no hospital inteiro, na enfermagem. Para mim foi excelente, porque os cirurgiões realmente deixavam isso à margem. E agora a gente reconhece a importância da paciente conseguir passar pelo amadurecimento, menopausa, ali no formol. É isso aí. Cara, achei muito maneiro isso que você falou, né? Não notar a tua existência, né? Mas é isso não aí. fica aquela coisa de que você olha e fala, querido, fez esse negócio você olha e fala, engraçado, você tá diferente. Mas não sei o que é. Tá apaixonada. Mudou o cabelo. Você vai fazer isso, vai ficar ótimo. E as pacientes... Não é pra mudar. Não é nosso objetivo, né? Exatamente. Mas é deixar isso aí. Engraçado, você tá tão bem, você tá diferente. O que você fez? Isso aí, pra mim, é uma delícia. Ganhou. É uma delícia. Chegou nesse estágio aí e ganhou. Adoro. Muito bom. Você acha que você sofreu muito preconceito por ser mulher nesse meio cirúrgico de tantos homens? Porque a cirurgia plástica, você acha que é meio a meio? Tem mulher. Acho que agora, cada vez mais. Eu acho que vai chegar um momento que vai até inverter. Mas a cirurgia já é um funil, né, inicial, então uma especialidade super concorrida. Certamente, né, o grosso de especialidades é muito mais uma especialidade masculina. Na minha época de residência, eu tive sorte de ter outras residentes mulheres. Ainda assim, a gente tinha algumas disputas, né? Eu lembro de chegar, pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo, mas de entrar na enfermaria e falar, mas não tem um cafezinho aqui? 3 mulheres e não tem um cafezinho pronto? Então, assim, por que o cafezinho seria minha obrigação como médica residente, né? E aí, só que era uma pessoa tão querida, eu falei assim, mas faz o seguinte, compra uma Nespresso que vai ter cafezinho pronto o tempo todo, ó. Compra uma Nespresso aqui pra enfermaria que vai ter. Então, você tinha que ter um jogo de cintura. E é interessante também que não tem tanto tempo assim, mas parece que tem tanto tempo... Porque tudo mudou, assim, eu acho que os últimos 10 anos deu um avanço de algumas falas que a gente aceitava e escutava. E, é porque ele é coroa. E agora não. Imagina se as pessoas, as mulheres atuais residentes aceitariam algumas falas, né? Então eu acho que isso vem melhorado. Tanto do aceite, né, da nossa escuta, mas também de nós estarmos mais presentes. Sim. Sermos mais mulheres. Aquilo, a gente tá ali, eles vão ter que engolir. Não precisa ser goela abaixo, a gente não precisa ficar na militância raivosa, porque eu acho que na raiva ninguém escuta ninguém. Sim. Mas é nessa inteligência que você falou, cara, Nespresso resolve. Ali tu mandou seu recado, né? Maravilhosa, maravilhosa. Vê se tem mais alguma coisa aí. Porque gente, a gente falou pra caramba. Você já fez curso de oratória? Eu dou aula desde a época da faculdade, né?
Então eu era monitora, aí depois eu virei instrutora. Você reparou que ela... Não, eu adoro falar. Não, Adoro. não, mas a fala é clara, é pausada, tem uma coisa de... Tô adorando, Eu tô- gente. Gente, vocês não repararam, só eu. Aí eu pensei assim, ela já fez curso de oratório. Mas aí já Mas é fiz. prática. Ah, você fez também? Porque nesses treinamentos, eu sou speaker, então eu Ah, a gente treino viu. médicos. É, eu então, já sei. aí ali tem uns treinamentos. A gente stalkeou. Você achou? Quando você... Não tinha isso na tua especialidade? Speaker de empresa? Não. É. Eu já tinha saído de residência. Não, quando eu tava na residência já tinha, mas era menor. E eu nem entendia muitos cenários. E uma professora me indicou para essa empresa grande que eu continuo, tô desde 2018, 2019. E aí foi um giro, assim, muito bom. Porque a gente começa a ver outras questões, né, de dentro de indústria, que você também tem que ter ali uma cautela, de muito investimento científico. Então, você tem que estar ali muito pronto pro médico já saber a última técnica. Como é que você não sabe? Então, você tem que ficar uma leitura de artigo, de congresso. Eu ia te Gosto perguntar isso muito. mesmo, né? Tinha essa pergunta. A técnica muda muito. Você percebeu, né, assim, você tem 10 anos? Não, eu tenho 15 Eu anos de formada formada. com 14. É isso aí, porque a gente fez a mesma faculdade, né? Mas você percebeu muita mudança de técnica, muita evolução? Muita. E eu você acho tendo que estudar o tempo cada hora. todo. que Deus abençoava, Cada né? hora, né? Porque, né? Ó. Eram umas injeções com agulha nos lugares que tinha artéria ali saltando e dava certo mesmo assim. Então teve Deus muita ajuda, mudança, né? Deus ajudou Na muito ignorância. tempo. Mas agora que todo mundo já tá ciente, não dá mais pra arriscar. Então teve mudança de técnica, tá tendo mudança constante. Então algumas regiões, a utilização de outras tecnologias, ultrassonografia para auxiliar uma injeção. Então, tanto melhora científica, técnica médica, mas também arsenal de tecnologia. A gente está numa crescente muito boa. Você acha que isso faz diminuir o tempo cirúrgico? Pensando em procedimento... Mais ou né? menos. Então, por um lado, se eu tenho um vibrolipoaspirador, essa gordura sai de forma facilitada, ao mesmo tempo eu quero melhorar a qualidade da pele e a retração. Então, eu coloco mais uma tecnologia, um laser. Então, a associação de tecnologias, em algum momento, também vai aumentando esse tempo operatório. Você ganha ali e perde ali. Voltando a essa parte do speaker e tudo, como é que é mãe e esse lado, né? Então. Como é que é isso? Quando eu comecei, eu não era mãe, eu me sentia a pessoa mais cosmopolita, porque eu dava aula pelo Brasil. Todos os lugares do todas as Brasil. semanas. Livre. Todas as semanas. Delícia. E eu voltava, eu chegava no aeroporto de São Paulo, os taxistas me reconheciam. Doutora, aqui é o táxi. Então eu me sentia ali muito cosmopolita. E aí veio pandemia, enclausuramento, né? Na pandemia, quando começou o lockdown, eu já tava grávida. E pra mim foi maravilhoso, porque eu dei muita aula online. E aí, depois, na retomada, eu já tinha um bebezinho. Uhum. Então, foi um momento de mais calmaria e de seletividade, né? Você tem filhos? Você já tem filho? Vai ser a agora. terceira essa. Nossa! Você tá melhor do que eu. E a gente começa a selecionar um pouco mais, né? Da onde que a gente vai direcionar o nosso tempo, o nosso esforço. Então, eu continuo fazendo treinamentos não só no Rio de Janeiro, mas fora. Mas cada vez mais eu vou tendo um rigor dessa seleção. Mas você consegue ter isso? Sim, né? consigo. Ah, isso é legal. Adoro. Semana passada eu tava em São Paulo, na outra eu tava em Maringá. nunca vi Você acha que eu tô em workshop São com Paulo? você. Ai, vamos! Quero. Vamos, me chame. Ai, que linda! Mas muita culpa? Ou você se absolve? É o meu lugar, essa criança tá com o pai, tá na escola, tá bem? Terapia, né? Terapia semanal. E ainda assim, eu acho que eu tenho um caminho também que me facilita. Eu consigo delimitar os meus horários, eu consigo ter várias manhãs que eu levo ele para as atividades, deixo na escola. E isso me exime um pouco da culpa. Mas as semanas que eu saio muito cedo e chego tarde, a culpa tá aqui o tempo todo. E aí eu fico, né? Aí você entra no Instagram, aí tá aquela mãe que passou o dia do clube, preparará. Então, alterna. Tem que ter a terapia ali de verdade, casadinha. A culpa é uma constante. Te mantendo no sã ali. Porque aquilo é que eu acho que os filhos querem a gente realizada também, né? Uma hora Sim. eles vão perceber, tipo, olha só, minha mãe fez o que quis, foi a pessoa que E quis eu falo com profissionalmente. prazer. Então, assim, Eu isso aí. Eu acho que a gente, hoje em dia, não só as mulheres, mas até os médicos homens, eles têm tido esses horários, sabe? Pra tentar ter a dedicação aos filhos. Porque até os médicos amigos meus, assim, que são homens... Ah, não, aquela manhã ali eu tirei pra conseguir levar meu filho na escola. Eu acho que essa nova geração veio, até depois da pandemia, eu acho,
para também ter esse contexto familiar, sabe? Esse negócio, esse pai e mãe perto. Mas eu acho que tem a ver com essa mudança no paternar também, né? Que você vai numa pracinha, agora tá cheio de homem, e eu não me lembro do meu pai me levando em pracinha nenhuma. Sim. Entendeu? Então, acho que isso mudou pra todo mundo, né? Pros a médicos importância de você estar ali, né? Ainda mais por conta de tudo que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Com essa geração aí, né? Não, tem que estar próximo, tem que próximo. resguardar. A primeira infância é um pulo, então tem que estar próximo. Mas eu gosto disso que a Carol falou. Eu sempre falo com muito prazer. Então, assim, a mamãe hoje fez uma cirurgia, atendi 3 pacientes. Eu conto as histórias todos os dias de como foi muito maravilhoso o dia. Até pra ele entender a importância, né? Que a escolinha, se ele realmente um dia desejar ser médico, acho que o que ele quiser ser, faz sentido ele respeitar as regras da escola e investir nele próprio pra ele ter essa felicidade no trabalho também. Ótimo saber. Senão fica na fantasia da criança, né? Mamãe foi trabalhar, que trabalho é esse, né? Sim. Que trabalho é esse que tira ela de mim tanto tempo? Não, deixa eu te falar que eu fiz aqui a diferença na vida de um monte de gente. Exatamente. E aí vai vindo o orgulho deles, né? Que eu acho que é o nosso grande objetivo. Depois de ser mãe, é o grande objetivo de vida. Eu acho que é esse, assim, né? Nem mais ser sarada. Mas se puder ter um muquezinho aqui também. Isso que eu ia falar, ódio, né? Se a gente conseguir juntar as duas coisas, né? Tem gente que Eu tava consegue. na. É verdade, esse seria. Não, juntar tudo aí, gente. A pessoa sarada, mãe sem culpa, que não existe, mas vamos fingir que existe, né? Boa profissional. Não existe, não. É difícil. Ah, pô. Eu fiquei na dúvida se você opera homem. Opero homem, mas certamente o meu maior público é feminino, né? Então eu tenho vários pacientes, principalmente de consultório, que são maridos, namorados, que vêm, né, nesse caminho. E os pacientes cirúrgicos, muitos vêm da esposa que me viu no Instagram e indicou, mas eu não tenho essa busca ativa de direcionar para esse público, menos. Mas eu acho que tem o caminho do homem que também prefere ser atendido por outro homem, mas eu vejo um crescimento dessa busca. Então, é porque as mulheres buscam muito mais, mas se eu ver o número total de homens, os homens estão procurando sim toxina, bioestimulador de colágeno, procedimentos da face mesmo, além de cirurgia, sabe? Mas cirurgia é qual mais? Ginecomastia, assim, pra mim é a maior. Então, paciente que sobrou um pouco de volume, as custas de gordura. Às vezes, paciente que utilizou anabolizante em algum momento e aí cresceu também o volume das mamas. Então, na minha casuística, a maior busca é por ginecomastia nesse momento. Cara, mama é teu rolê mesmo, né? Tem homens, é verdade. E é o que você mais gosta? Eu tenho muito tesão, assim, eu tenho prazer, porque cada cirurgia é uma. E se acabou a primeira mama, você tem o desafio de fazer essa segunda igual a primeira. Então tem aquele desafio de toda a cirurgia. Então eu fazer gosto a simetria bastante. de todo mundo que é assimétrico, né? Sim, Exatamente. é quase uma arte ali. Você é meio tá esculpindo uma coisa, né? Eu falo pra paciente, nem Deus deixou aqui simétrico. Você segura a tua Mas onda. o objetivo é deixar o mais simétrico mais possível, simétrico claro. possível, exatamente. Lidando sempre com essa expectativa do outro. E você acha que essa parte também é difícil, além da técnica, obviamente? É difícil, porque eu faço muita questão de alinhar. E eu fico até com medo de eu estar desanimando a paciente de tanto que eu tô alinhando a expectativa. Peraí, não, calma. Vale a pena operar sim, né? Até porque você No final você fala, não, mas vale a pena. Vale a tem que ser pena. um pouco vendedora, né? Sim. Vocês mas duas são Eu tenho vendedoras. dificuldade de ser essa pessoa vendedora. Então, às vezes, eu me escuto e falo, peraí, tô quase fazendo o efeito contrário. Mas, quando eu tive dificuldade com o paciente, é claro que tem, né, o psicológico da própria paciente, mas eu sempre me indago se naquele pré-operatório se teve uma falha minha de não ter alinhado tão bem, sabe? Então, o paciente tem uma queixa. E aí, às vezes, vejo em grupo, né, de cirurgião plástico, a paciente se queixa de tudo, poliqueixosa, não sei o quê. Eu sempre tento assim, mas será que eu expliquei? Será que faltou eu falar da pele, sabe? Pra mim isso é muito importante. Você fica fazendo quase que um checklist, assim? Fico. Tipo, falei tudo, não quero que depois isso eu faço venha... de fato, tem até tabela do porque- Excel que eu faço. Mentira, Do check, Abdullahi. assim, a última consulta, conversei... Essa paciente tem chance de isquemia de necrose? Conversei, eu vou ali no Excel acompanhando, assim, minha tabelinha. Olha, então adequar a expectativa é uma coisa que tá sempre aí no teu radar. Sim. Você também, Belinha? Muito. Você E tam- eu geralmente coloco lá uma observação. Falei orientei quanto a isso, eu gosto. E eu acho que essa distorção que as pessoas veem, às vezes, até dos procedimentos, porque ouve falar, e as pessoas às vezes vêm sem saber até o que é o Botox, né? Sim, Mas vem pra que fazer. serve? Eu vim pra fazer. E não sabe nem Eu o vim que é. fazer o Botox e tal, queria uma avaliação. Você sabe o que é o Botox? Você sabe pra que serve o Botox? Você
Você sabe para que serve o ácido hialurônico? Então, assim, a pessoa não sabe nem para que serve, não sabe onde coloca, né? Então, assim, e outra coisa que eu acho, assim, também, que provavelmente você faz, é explicar para o paciente o que está sendo feito nele, o que está sendo injetado nele. Tem paciente que chega pra mim e fala, não, que eu botei umas coisinhas não aqui. Faz ideia do que é. Mas as coisinhas você botou é o quê? Ácido hialurônico? Não lembro. Eu geralmente, quando eu faço o procedimento, eu dou a bula pro paciente, eu dou o lote, eu mando ele levar. Entendeu? Pra ele saber o que ele fez. Daqui a 5 anos, se ele for em outro médico, ele vai saber o que injetaram nele. E isso as pessoas não sabem nem o que injetaram nela. É. Isso eu falei até no primeiro episódio. Falou, e é perigoso, né? Que aquilo é um corpo estranho, é um negócio, você enfiou, o que é? E até pra gente que vai receber esse paciente saber exatamente. É por isso que a gente pede uma ultrassonografia diversas vezes, pra saber o que tem ali de fato na pele do paciente, essas coisas, pra poder até a gente se respaldar naquilo ali, né? Ou seja, essa história também que consulta de dermato é rápida, não é nada, né? Não, rápida. Dermato vê o corpo inteiro. Olha ainda, esse né? tempo. Todas as pintinhas. E o tempo todo que tá explicando coisa, gente. Por isso você falou a consulta de uma hora. Não tem isso, assim, avaliação. Bem, pelo menos pra mim, né? Porque isso existe. Mas a prótese vai ser esse, próximo, assim. São muitas questões pra serem avaliadas. É uma consulta médica, de fato. E depois já é a coisa que você falou. Explica e tenta vender o seu peixe. Que você tá ali vendendo um negócio. Quase um Celta. Às vezes mais que um Celta. Ainda vende Celta, gente? Eu gosto de usar um Celta, que eu acho Celta tão significativo. Já passou do céu, tá muito. Celtinha, Né? É um negócio. Mas também a gente pagou quanto ali no que faz o saltinho? Olha, a gente tava quase esquecendo de pedir pra você explicar o que é o IFE que você chegou e estava falando aqui. É verdade. Dá tempo de você explicar. Eu tenho 2 consultórios, né? O meu primeiro consultório é o meu consultório do Leblon, que eu tenho até hoje. E na pandemia, naquele caos, todo mundo fechando, nós tivemos essa ideia de abrir, o contrário, né? Então, nós somos 5 médicas negras, cada uma com uma especialidade diferente. Então, tem a doutora Júlia Rocha, que é dermatologista, a doutora Lina Tito, que é cardiologista, a doutora Cecília Pereira, que é ginecologista e mastologista, e eu, que sou cirurgiã plástica, tô esquecendo alguém, gente? Júlia, Cecília, Liana, que é oftalmologista e oftalmopediatra, que acabou o mestrado dela maravilhosa. E é muito interessante porque são especialidades distintas, mas que ainda assim tem algum ponto de contato o tempo todo, né? Então, a mãe que levou o filho para ser avaliado com o oftalmopediatra, e aí que pensa no mummy makeover, e eu vou pedir o risco cirúrgico para cardiologista, e aí quando tiver uma alteração de pele eu posso pedir para minha amiga que é dermatologista, e aí tem uma questão no nódulo de mama que eu encaminho, então a paciente fica ali conosco. O objetivo é esse, é rodar entre vocês. É claro que a gente tem especialidades paralelas que a gente indica também, né? Então, sei lá, eu tenho uma grande pessoa que eu confio muito para uma área dermatológica, não tem nenhum conflito de interesse de indicar para alguém de fora do IFE. Mas nós temos uma fala muito parecida, por coincidência, pela vida. Então, as pacientes gostam de estar ali conosco, né? É muito comum. Esse vem indicado por alguém. Eu sou paciente da doutora Aline, doutora Cecília, doutora Júlia. É muito comum esse girar. Nós temos muitas pacientes negras, mas o objetivo não é ser uma clínica só para pacientes negros. O objetivo é dominar o mundo, né? Então, eu tô aqui com esses 12 anos de formação para atender todos os tipos de mulher. Mas é claro que essa representatividade é muito importante. Então, tem minúcias da pele, que é isso que a gente estava falando, né? A minúcia de ser mãe, mas minúcia da pele, né? Eu tive uma acne aqui, vai ficar uma hipercromia. Então, eu tive uma lesãozinha, será que não vai virar um queloide? Então, tem minúcias de especificidades que eu, como mulher negra, vou entender essa minúcia na paciente também. Então, faz muito sentido para algumas pacientes ter esse acolhimento com uma mulher que também seja muito parecida com ela. E a ideia de vocês se juntarem nessa clínica foi pensando nisso. Não em manter só, foi o que você falou, o atendimento de pessoas negras, mas também de ser um ponto de referência. Essa mulher seguro, sabe que pode chegar ali. Exatamente. Ser um lugar seguro para essas mulheres que muitas vezes são... Se a gente pensa, né, a gente fala no tempo todo de ego, do cirurgião plástico que não escutou essa mulher negra que não é escutada nem dentro de casa, no trabalho, por esse médico do ego, ainda menos. Então, é um lugar que ela sabe que ela vai ser segura, que ela vai ser escutada, que ela vai ser examinada com respeito da forma que ela deve ser vista. Então, o objetivo também é esse. Que coisa linda. Mais uma coisa aí que você fala com tesão que provavelmente preenche muito tua vida, né?
é muito bonito, porque é essa fala, exatamente. Eu tô falando o que eu escuto das pacientes falando de fato, né? Eu tô aqui porque eu passei por outros 2 cirurgiões que me falaram isso, que não me escutaram, que acharam que eu não ia poder pagar a cirurgia. Então, fez uma cirurgia mais rápida do que com a minha amiga. Então, isso acontece, né? Não é da minha mente. Você já deve ter escutado muita coisa, hein? Tá acabando. Ah, gente, que é isso? Bora, viu? Não, vamos virar, vamos episódio 2. Com certeza! Não, ainda mais você com essa clareza de se expressar. Dobra a meta, vambora. Ficar aqui até amanhã. Acabou que a gente já foi encaminhando pro final aí, né? Eu queria perguntar se tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha importante. Um recado. Um recado. Gente, que difícil. Não, assim, não precisa ser nada muito profundo, assim. Às vezes, assim, eu acho isso aqui super importante pra quem é uma paciente de cirurgia plástica e não foi falado. A gente tem algumas metas, né? Vou aproveitar e falar a minha, tá? De objetivo, assim, de difundir informação. A outra convidada nossa do episódio anterior, ela falou: eu tô nessa de falar para as mulheres que estão chegando aos 35 anos, que não querem ter filho. Pensa, porque se você quiser daqui a pouquinho, não vai rolar. É mais difícil rolar. Então, ela botou isso como uma mensagem. A minha é: cuidem da sua hipertensão. Eu morro de medo desse povo que acha que hipertensão é doença boba e tá estourando um monte de aneurisma e tendo um monte de AVC. Então, eu fico repetindo, eu pareço uma chata, mas a atividade física, fazer terapia, cuidar da hipertensão é uma coisa que eu falo muito. Tem alguma coisa que você acha que é uma mensagem assim: eu quero deixar isso pro mundo? Nossa, pro mundo. Não, agora eu peguei pesado. Não, eu peguei pesado. Peguei pesado. Tá pro mundo. Não, peguei pesado. O que vier na cabeça. Algo que eu acho que é muito importante, assim, as pacientes que têm um desejo, que querem operar, e aí, primeiro, elas são minimizadas dentro de casa, né? Assim, pra quê? Por quê? Você já é linda mesmo. E muitas vezes realmente tem esse acolhimento, outras vezes nem tanto. Mas da paciente conseguir entender, e eu entendo que as pacientes não entendam, porque eu, como médica, inicialmente também não entendia, que a cirurgia plástica, que esse caminho da estética não é tão simplista assim. Que se cuidar, né, do bem-estar físico, da saúde mental, passa também por esse ganho, essa renovação da autoestima. E que isso pode vir, sim, de um procedimento estético, seja injetável, mas também por uma cirurgia. Então, a paciente conseguir se empoderar, quase que se perdoar. Então, assim, mas eu quero fazer uma plástica, mas eu tenho filho, mas eu nem preciso. Por que eu vou fazer? Porque você é uma mulher, você merece sentir plena nesse aspecto também. Se olhar no espelho, sentir prazer no que você tá vendo, faz muito sentido. E pensar que a nossa longevidade, felizmente, está aumentando, que a nossa vida produtiva aumenta, passar esse momento de produção também podendo usufruir da sua estética, da sua autoestima. Então, tirar um pouco dessa culpa, né? A gente já tem a culpa materna, a culpa da estética, aliviar e permita-se, né? Vamos viver isso também. Maravilhosa, viu? Eu sabia que ela tinha uma mensagem pra passar pro mundo. Adorei, sabia, gente. eu captei. Maravilhosa. Bom, obrigada por ter vindo do viu? Rio, atravessou ponte. Demais. Uma agenda difícil, que a gente, pra conseguir a agenda dela, Que ó. bom que consegui. E conseguimos. Eu amei. Vimos que nós somos dessas. Isso, a gente tenta. A gente, quando a gente tenta, vai e consegue. Obrigada, foi maravilhoso. Beijo, ó. Beijo, galera. Muito Ó, obrigada, tá? ativa o sininho, curte, compartilha, Curte aí, se inscreva manda pra no mulherada canal, toda. E não sei o quê. Adoro. E o que mais? O que tá falando aqui? O recadinho que vem do além. Liminha. MB Casa. Era isso que ela tava falando. Que hoje tá a vindo gente ia falar num ainda. tema bem... Mar, Isso. oceano, maravilhoso. Gente, eu quero tudo. Ó, Mas essa baleia. baleia vai ser minha. Tá bom. Flor de laranjeira que a gente tem presentinho. É. Cerejeira, olha eu, laranjeira. Desculpa, Thaís. Cerejeira. Eu sei. É só porque no final eu já fico cansada. Vamos dar agora? Vamos. Ai, gente, eu achei tão lindo. Me dá aqui. É para Moá, recebido. Recebido. Pra você se deliciar Adoro, gente. depois desse dia. Abrir, só vou dar uma Não, olhadinha, pode abrir, assim. pode comer, pode fazer o que você quiser. Meu caminho pro Rio de Janeiro é muito mais Isso. agradável. Adorei. Obrigada. Obrigada. Ela é maravilhosa. Obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.